Olá, eu sou a Nicole Farage e você está prestes a conferir o meu conteúdo. Mas antes, eu quero te convidar para participar do meu grupo no Telegram. Eu tenho um grupo lá chamado Dança do Ventre Raiz, onde eu posto insights, downloads mentais, motivações, conteúdos em formato de áudio e vídeo, enfim, conteúdos exclusivos que você não encontra nas minhas outras redes sociais. Para fazer parte desse grupo é simples, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo e entrar. Te vejo lá. O que eu aprendi dançando nos países árabes, tá? Então tudo vai começar com que, eu aprendi que, tá? E vão ser frases aleatórias e conforme eu for pensando, conforme eu for lembrando das coisas, eu vou trazendo complementos aqui para vocês. Então, o primeiro que eu coloquei, assim, porque foi uma diferença bem grande na minha vida de bailarina, né? Porque quando eu dançava aqui no Brasil, eu nunca utilizei calçado para dançar, somente sapatilha quando eu estava em período do inverno, né? Que eu sou aqui da Serra Gaúcha, então no inverno a gente sente muito frio, fica muito frio mesmo. Então a gente acabava fazendo o uso da sapatilha no inverno para poder fazer aula ou dançar, enfim. Então eu aprendi que dançar de salto tem as suas vantagens, né? No início essa troca para mim foi muito difícil, porque justamente eu já não tinha o hábito de usar salto alto, porque eu sou alta, eu tenho 1,75 m. Então, no meu dia a dia, já nem no final de semana, eu nunca tive o hábito de usar salto. Apesar de sempre achar bonito e tudo mais, me sentia um pouco desengonçada em cima do salto. Então, vocês imaginem dançar de salto, né? Aí eu tive todo esse período de adaptação antes de viajar, uma vez que eu decidi que eu queria dançar no exterior e que eu sabia que as bailarinas internacionais tinham que utilizar sapato e faziam uso do sapato. Depois eu fui entender o porquê que era bom isso. Eu tive bastante dificuldade, mas depois eu me acostumei muito bem e comecei a perceber as vantagens de dançar de salto, como por exemplo, ajuda a fazer um shimmy maior, né? A gente sabe que quando a gente vai fazer o shimmy, se a gente elevar um pouquinho os calcanhares, facilita um pouco, né? Se a gente deixar o peso mais na parte do metatarso do pé, facilita um pouco a amplitude do shimmy, né? Então, como você está no salto, você está com o calcanhar mais alto, ele facilita um pouco. Facilita também os cambrês, fazer as pontes, os cambrês para trás, também facilita bastante, aumenta, né? A gente consegue descer mais. A questão, então, de, às vezes, a maioria das vezes, né, os nossos shows eram em resorts, em restaurantes libaneses, né? E aí, comida passando, bastante gente circulando, muitas vezes para chegar no restaurante a gente não entrava pela porta principal, obviamente, porque tem que ter aquele mistério, né? Aquela coisa, você não vai entrar pela porta principal, vai entrar por uma outra porta quando te chamarem. Você então entra no palco e aí as pessoas te veem. Então muitas vezes a gente tinha que cruzar por caminhos que não eram tão limpos o chão, né? E aí o fato de estar de sapato era muito melhor nesse contexto. Fora daí a elegância, né? Depois que você aprende, pega o jeito e tal. Então, eu aprendi que tem as suas vantagens, porém tem suas desvantagens. Eu até falei ontem na live de preparação física que eu tive uma fascite plantar por conta do salto, de ficar sempre apoiada aqui. Então, deu uma inflamação aqui na região do metatarso. E aí não conseguia quase botar o pé no chão, né? Também tem algumas questões de coluna aí envolvidas, mas enfim, né? Consegui aprender as vantagens disso. Eu aprendi isso, esses primeiros tópicos que eu vou falar para vocês é com relação à dança propriamente, tá? A dança, o palco, esse contexto do trabalho mesmo. Eu aprendi que muitas vezes menos é mais, tá? Eu diria que na maioria das vezes, porque às vezes a gente pensa, nossa, que precisa fazer coisas mirabolantes, que a gente precisa variar um monte nos movimentos, que precisa estar fazendo 1001 coisas no palco para conseguir ter atenção ou ser uma bailarina de sucesso, enfim.
mas às vezes não, às vezes você fazendo o simples e bem feito, né? O simples e bem feito que eu digo, uma boa leitura, aqueles movimentos que você está executando, executá-los bem, demonstrar que você tem essa capacidade de interpretar, de sentir o que a música está passando, por mais que você não entenda a letra, né? O fato muitas vezes de, por exemplo, você pegar uma base de movimento, né? Por exemplo, um 8 maia e fazer diversas versões dele numa mesma música, para que não fique repetitivo. Eu aprendi que isso às vezes é muito mais importante do que você querer estar colocando 20 movimentos diferentes dentro de uma música e se atrapalhar toda, perder algumas marcações que são importantes, porque sim, por exemplo, para o público árabe, eles conhecem aquelas músicas, eles escutam aquelas músicas desde a infância. E aí, vamos supor que alguns floreios especiais, algumas pausas que tem dentro da música, eles vão saber que elas existem. E se você não marcar elas, vai ficar aquela coisa assim do tipo, essa bailarina aí não conhece a música direito, né? E então, assim, muitas vezes menos é mais. Você fazer uma boa leitura, você fazer uma boa execução de movimentos, dizem muito mais, né? Contam muito mais do que fazer coisas mirabolantes, se atirar no chão, enfim, tá? Claro que no show de entretenimento, em um show de entretenimento, muitas vezes a gente acaba fazendo uso de acessórios, fazendo uso de números especiais, porque a gente está com esse intuito de entreter as pessoas que estão nos assistindo, tá? Então, não vejo nada de errado nisso, inclusive depois de um tempinho que eu já tinha mais experiência, já tinha entendido mais como era o estilo de lá, eu acabei desenvolvendo alguns números especiais no meu show. Eu fazia uma pequena apresentação de flamenco, dançava um pouquinho de samba, tinha lugares, principalmente nos Emirados, que eles sempre pediam muito que a gente fizesse uma apresentação de samba, então eu ia agregando outros elementos dentro do show. Não vejo nada de errado nisso, tá? E não tem a ver propriamente com o conceito de menos é mais. Eu aprendi que o improviso ajuda a desenvolver o domínio de palco, então uma das coisas que me ajudou bastante a me sentir mais segura no palco foi saber improvisar, porque quando você sabe improvisar, você se sente mais segura, você se sente mais preparada para o que tiver que ser. Muitas vezes dancei músicas que eu nunca tinha ouvido, muitas vezes dancei músicas que eu não estava a fim de dançar, ou músicas que eu conhecia pouco, né? Mas mesmo assim a gente consegue encarar as coisas de uma outra forma. Se uma bailarina só sabe coreografar, ou enfim, e acontecer alguma coisa que atrapalhe essa coreografia, a gente se perde toda, fica difícil a gente sair daquele contexto, né? E já no improviso não, às vezes acontece imagina um show de 1 hora, 1000 coisas podem acontecer enquanto você tá no palco. Você pode tropeçar, a roupa pode abrir, alguém pode levantar e dançar no meio da sua música, tipo assim, você se programou toda para fazer uma apresentação mara daquela música, tipo, hoje eu vou investir naquela música, eu vou pedir pra banda aquela música, eu vou investir nela. E aí alguém levanta para dançar e você não consegue fazer aquilo que você tinha na sua cabeça. Então, a questão de saber improvisar, não só na dança, mas nas diversas situações que podem acontecer no palco, para mim foi muito vantajoso. Inclusive, eu aprendi que o improviso funciona melhor para mim, tá? Eu sempre tive dificuldades de decorar coreografias, principalmente coreografias feitas pelos outros, tá? Então, quando eu dançava em grupo, eu tinha muita dificuldade nisso e inclusive me sentia bem insegura no início da minha carreira de fazer coreografias, porque eu ficava muito preocupada em acertar
Afinal de contas eu passava, como eu demorava mais para decorar, né, eu passava horas e horas ensaiando e criando aquilo, e aí muitas vezes eu chegava para apresentar e não fazia tal e qual como eu tinha me programado, e isso me incomodava muito, porque eu pensava, poxa, eu ensaiei e tal, e aí eu começava a prestar atenção nas pessoas, porque eu sempre tive esse negócio assim de pensar no meu público, de interagir com eles, e daí, meu Deus, eu esquecia da coreografia. E isso me incomodava muito. Então, o improviso meio que me trouxe uma libertação, assim, né? Eu estudo muito bem a música, faço meus planejamentos, mas eu deixo a coisa fluir instantaneamente. Então, eu descobri que improviso funciona melhor para mim do que coreografia. Sei coreografar, muitas vezes coreografo para mim quando eu vejo necessidade, ou coreografo para as minhas alunas, ou, né, em coreografias de grupo e tudo mais, mas para mim funciona melhor, nos meus solos funciona melhor. Que nem sempre a gente vai estar com vontade de estar no palco, gente, estar todo santo dia no palco, né, por 30 minutos que seja, por 1 hora que seja, vão ter dias que a gente não tá afim, vão ter dias que até o sorriso é aquele sorriso amarelo que a gente tem que buscar forças de lá de dentro pra né, poder tá lá sorrindo, entretendo as pessoas, fazendo a sua função. Então, por mais que a gente ame a dança, por mais que a gente goste daquilo que a gente faça, tem dias e dias, muitas vezes, principalmente estando lá fora, às vezes saudade da família, às vezes alguma situação que aconteceu, então nem sempre a gente vai estar afim, e as pessoas estão indo lá para se animar, para festejar, para se alegrar, para se entreter, e a gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que fazer o nosso trabalho, aí que entra a questão da dança como trabalho mesmo, temos que ser profissionais, né, separar as coisas. Uma outra coisa, então, que eu aprendi, que nem todos os dias o show vai ser uma maravilha, tá? Então, assim, às vezes a gente se planejou, a gente fez 1001 coisas, né? E não acontece como a gente esperava. O músico, você vai pedir lá pro músico na banda ao vivo, eu queria dançar essa música hoje, ele vai dizer, não, essa aí hoje não, o público tá meio assim, acho que essa aí não vai rolar hoje não. Aí você fica, né, poxa, eu tava super afim de dançar essa música. Então, é sempre muito bom a gente se dar bem com os músicos e deixarem eles tocar muitas vezes o que eles querem, porque esse negócio de tocar só o que a bailarina quer, olha, é difícil de ver isso, tá? Difícil de ver isso. Mas também você não pode deixar que eles toquem só o que eles querem, afinal de contas, aquele momento que você tá no palco, o show é seu, né? Eles vão estar ali tocando a música para você dançar, mas enfim, né? Eles vão ter outros momentos, eles vão ter momentos que só a banda vai tocar, eles vão ter momentos que a cantora vai tocar, então, poxa, né? Um meio a meio ali. Mas se você não se der bem com eles, aí eles começam a te boicotar, tá? Não aconteceu comigo, assim, porque eu sempre tentei, sabe, conduzir as coisas, assim, de uma maneira que não fosse, tipo, né, eu nariz empinado e as coisas são do jeito que eu quero e pronto, né? Acho que a gente tem que ter um bom senso nesse sentido. Que nem sempre tudo que você planeja é sucesso, às vezes você faz... você planeja, sei lá, pega uma música que tem uma fusão de jazz, uma fusão de flamenco, para fazer alguma coisa diferente, tá? E aí você chega lá no palco e faz, só que você se preparou para aquilo e daí você fica com uma expectativa, talvez que as pessoas fiquem uau, né? O que a gente queria que as pessoas ficassem bravo, bravo, que nem os árabes falam, e ficasse aquela coisa assim, né, E às vezes não acontece, às vezes vai levar uma palminha, né? E aí a gente pode se frustrar com relação a isso, mas é que depende de diversos fatores. Às vezes o público que tá lá não entendeu direito a mensagem, ou não estava prestando tanta atenção, ou era um dia, né? Porque tem dias e dias, a gente vê bem essa diferença, né? Dançando em um mesmo lugar de segunda a segunda,
vai ter algum dia que o povo vai estar xoxo e você pode virar cambalhota lá no palco que vai ser difícil de levantar, tá? Então, não adianta, isso acontece. Eu já falei isso antes, que nem sempre você vai dançar somente as músicas que você gosta. Então, quando você tá dançando com uma banda ao vivo, pode ser que muitas vezes eles queiram tocar uma música que você não goste. Eu tinha músicas que eu detestava. Gente do céu. Eu tinha uma música, agora eu vou contar pra vocês. Tinha uma música que um dos músicos gostava de colocar pra entrada. Aconteceu duas situações assim comigo. O músico gostava de colocar pra entrada e agora eu não consigo me lembrar, mas ela era uma música muito lenta. Ela era uma música clássica, mas ela era uma música lenta e não era pra entrada. E aí, tipo, eu me sentia, sabe, que eu não chegava com aquela empolgação de uma música de entrada que tem, né, um malfuf ali, rapidinho pra entrar. E aí ai meu Deus, quando ele tocava aquela música, eu já saía, ó, fica o filtro ali. Eu já saía da salinha, né, onde eu ficava esperando, já saía xoxa. Porque eu pensava, e com raiva, né, tipo, meu Deus, não acredito que ele tocou essa música. Aí, tipo, umas 2, 3 vezes. Aí teve um dia que ainda que eram dias assim que não tinha muito movimento e tal. E daí um dia eu falei, eu digo, pai, eu não gosto dessa música pra entrar. Se tu quer tocar de segunda música, terceira música, enfim, toca, se tu quer tocar, né? Mas não toca de entrada, porque, tipo, não é uma música que levanta a galera pra entrada da bailarina, né? E uma outra situação, o músico tocava, ele não tinha muita experiência de tocar para bailarina, era um músico só, one man show, e ele tocava o teclado, então ele era acostumado a tocar sozinho em pubs e tal. E aí era o primeiro contrato era em um resort, era o primeiro contrato de bailarina e músico, né? E cantora e cantor. E aí ele não sabia tocar para bailarina, porque existe essa diferença, tá? De músicos que tocam sozinhos e de músicos que sabem tocar para bailarina e sabem tocar as músicas para bailarina. Até o jeito que eles tocam muda, tá? Porque quem sabe tocar para bailarina, muitas vezes eles aceleram um pouquinho as músicas que são mais lentas. Eles colocam bastante arba dentro da música. É bem diferente, tá? Pra vocês entenderem o que eu quero dizer. E aí ele tocava Chic Shack Shuk, sabe aquela música? Chic Shack Shuk, Chic Shack. Tem um monte de gente que gosta dessa música. Eu acho ela bonitinha, acho ela fofa, mas pra uma entrada de palco, por um show de meia hora, tipo, se você vai dançar uma música aqui no Brasil, ou enfim, é uma coisa. Agora você fazer a entrada onde você, né, vai fazer a sua introdução para as pessoas com Chic Shack Shuk. Ai, gente, eu queria morrer. Mas enfim, acontece. E aí você já parece que já recebe um balde, né, de água fria e fica assim, tipo, não acredito. Aí também tive que falar com jeito, né? E ainda assim demorou. Gente, porque daí eles não entendem isso, que tipo, é diferente tocar pra bailar. Ah, mas o público gosta de Chic Shack Show. Sim, mas não pra entrar. Não pra entrar no palco, né? Aí, tipo, demorou. Ele ainda fez de sacanagem umas 2 vezes. Nossa, eu ficava assim, ó, possessa da vida, mas tudo bem. Porque eles são bem orgulhosos, tá, gente? Os músicos, principalmente, eu amo libaneses, tá? A maioria dos músicos são libaneses, mas eles têm um egozinho difícil de lidar, tá? Que nem sempre, tá? Já falei que é preciso estar sempre aberta para aprender coisas novas, então, assim, como eu falei agora, eles têm um egozinho, tá? Tem muitas bailarinas que têm um egozinho também. Bailarinas, às vezes, que estão dançando há mais tempo e aí elas chegam no negócio querendo mandar, tá? E eles zoam mesmo. Então, a não ser que tu tenha um relacionamento com a banda já de algum tempo, você já dançou uma vez lá, depois tá voltando de novo, aí as coisas mudam, tá? Agora, a primeira vez que você tá lá, você querer controlar toda a situação,
fica um pouco complicado, tá? E aí, então, eu sempre estive aberta para aprender. Por mais que os músicos não fossem bailarinos, eles conhecem muito bem a música, porque eles precisam aprender aquela música para tocar. Então, às vezes eles vão destacar marcações, alguma coisa, tipo nos ensaios, principalmente em Bahrein, que era o tempo que eu ficava mais... e que o músico era muito bom, né? O maestro que tocava o teclado e também cantava no meu show, ele era muito bom. E então ele me ensinava bastante nos ensaios. Ele dizia: "Oh, tá vendo essa marcação aqui? Tá vendo esse ritmo aqui? Vamos fazer uma coisa diferente ali". Ele me puxava bastante, sabe? Então eu aprendi muito. E também nos outros lugares que eu ia, sempre que eu tinha oportunidade, eu perguntava alguma coisa, tu acha que, né, que tá legal, alguma coisa nesse sentido, porque eles já viram várias bailarinas dançando, boas e não tão boas. Eles conhecem as músicas, conhecem o repertório tradicional de músicas que vão. Então, tipo assim, o que custa tu se abrir para aprender? Até porque um dos principais motivos que eu tava indo lá não era dinheiro, não era status, não era para aprender. O meu princípio número 1 para ter ido trabalhar nos países árabes era para poder aprender mais sobre a música, sobre a arte, sobre a dança, sobre a cultura dos países onde eu fui. Então aí eu vou chegar lá e vou me fechar dizendo que eu sei tudo e que não preciso aprender nada? Não, né? Acho que não condiz. Que também a gente deve traçar objetivos e metas constantemente para se motivar. Então, eu já falei aqui outras vezes, era um grande sonho meu, né? O meu primeiro sonho dentro da dança do ventre era me tornar professora. Me tornei professora, estava dando as minhas aulas aqui no Brasil, e aí comecei a sonhar com conhecer os países árabes, dançar nos países árabes. Cheguei lá, comecei a sonhar em fazer sucesso, em ser uma bailarina lembrada, que as pessoas gostassem do meu show, que as pessoas lembrassem de mim. E isso realmente aconteceu, principalmente em lugares que você tem a oportunidade de retornar, como foi o caso de Bahrein. Nesse hotel de Bahrein, a gente ficava em um outdoor bem grande no hotel mesmo, e era uma rua bem movimentada. Então, aconteceu na segunda vez que eu estava em Bahrein, eu já tinha dançado em duas vezes no mesmo lugar e um lugar num outro resort diferente. E aconteceu das pessoas me reconhecerem no shopping. Tipo, de eu estar no shopping comprando alguma coisa, passeando, e as pessoas falarem: "Olha lá, bailarina, papapá", um falar pro outro, sabe? Eles falam em árabe, mas aí algumas palavras eu entendia, né? Já aconteceu de pedirem para tirar foto comigo na rua também. E aí a gente começa a ficar feliz com isso, né? Isso vai enchendo o nosso coração de alegria, assim, porque imagina você ser reconhecida por árabes, assim, né? Então, mas mesmo assim eu não deixava de traçar novos objetivos. Se eu queria acrescentar alguma coisa nova no meu show, se eu queria melhorar algum ponto, eu me gravava dançando, me gravava ensaiando e sempre ia procurando desenvolver coisas que eu achava que precisavam ser melhor desenvolvidas, pedir a opinião de outras pessoas. Bom dia, seja bem-vinda. Pedir a opinião de outras pessoas, né? De outras bailarinas, de outros músicos, enfim. Ia sempre buscando evoluir em algum ponto, porque a gente não é perfeita. Hoje a minha dança é muito diferente da dança, não é muito, mas é diferente da dança que eu tinha lá naquela época. A cada ano, a cada período a gente vai evoluindo, vai fazendo coisas diferentes, tá? Assim como quando eu tava lá fora, eu não era a mesma dança que eu tinha quando estava no Brasil, e assim por diante, a gente vai agregando coisas, né? E eu acho que isso é importante para que a gente se motive e não fique naquela zona de conforto, pensando assim, tipo, eu já sei dançar, já sei fazer os movimentos principais da dança e agora é isso. Não vou sair daqui, não vou aprender mais nada e acabou.
tá? Aí a gente se desmotiva, ou deixa de dançar, ou fica naquela mesmice de sempre, tá? Eu aprendi que ficar apenas olhando outras bailarinas dançando só para você se achar superior ou inferior não te ajuda em nada. Isso me parece meio óbvio, né? Mas, tipo, muitas vezes a gente fica vendo outras bailarinas dançando, outras bailarinas que estão fazendo o mesmo que nós, ou, enfim, dançando, e aí a gente ou se acha, ai, eu danço melhor, ou a gente acha, ai, nossa, ela dança muito bem, isso aqui tá faltando pra mim. Então, isso não ajuda em nada, porque se você achar que ela tá muito boa, você vai se sentir inferior. A gente dá um jeito de fazer isso com a gente mesmo. E se você achar que você está muito boa, você vai se descansar, né? Você vai ficar naquela tipo, nossa, tô super bem, nossa, ela faz isso aí. Então isso não ajuda em nada, não te leva a nada. Agora tu vê uma bailarina e dançando e tu vê o estilo dela e tu, nossa, olha só que coisa legal isso que ela faz. Tipo, né? De repente poderia introduzir alguma coisa assim, olha que ideia bacana, vou trabalhar, lapidar isso do meu jeito, levar para o meu jeito, para o meu estilo e vou agregar alguma coisa ao meu show. Isso eu não gostei muito dessa atitude, então beleza, então não leva para ti, né? Não tô falando aqui de imitar as bailarinas, de copiar as coisas, tá? Tô falando de insights para você ter ideias, para você criar coisas novas a partir do seu estilo. Então assim, não fica se comparando com outras bailarinas, que isso não te ajuda em nada, não te leva a nada, simplesmente, tá? Aprenda o que você acha que pode servir para você e não traga para você aquilo que você acha que não serve. E simples assim, tá? O que eu aprendi? Que os árabes são extremamente exigentes e detalhistas e se importam com coisas que às vezes você nem imagina, como a cor do esmalte da mão e do pé tem que estar combinando. Sim, eu já ouvi isso. Eu nunca gostei de colocar cor escura no meu pé. E eu dançava de sandália, com sandália de dança de salão, porque eu me sentia melhor, achava que conseguia distribuir o equilíbrio melhor com o uso do salto e tal. Então eu vi que funcionava para mim as sandálias de dança de salão. E aí uma vez um gerente, antes de eu entrar no palco, ele olhou a minha mão e o meu pé e ele disse: tua mão tá diferente do teu pé. Eu disse: sim, mas a minha unha tá feita. Mas tem que ser eu tenho que ser igual, o pé e a mão tem que ser igual. Vocês fazem isso no Brasil de pintar a mão de uma cor e o pé de outra? Aí eu passava tipo um renda no pé, né? Eu falei: sim, eu sempre fiz isso. Aí, sabe, umas coisas assim, tipo de eu ouvir que a minha altura já tava no limite, porque eu tinha 1,75, aí eu botava um salto de 5 centímetros e eu ficava com 1,80. Aí eles falavam pra mim que, eu já ouvi, que eu ficava na altura limite que podia ser para uma bailarina, porque senão eu ia ficar muito alta e como as pessoas ficam no restaurante sentadas na mesa, elas iam ter que fazer assim pra me olhar. Sabe? Então umas coisas, eles pensam em umas coisas, nos detalhes assim, que a gente fica assim, cara, não acredito que a pessoa pensou nisso, né? Então, assim, isso é real. Já ouvi de outras bailarinas também coisas engraçadas do tipo. E aí, aquelas que a gente fica assim, né? Tá. Eu aprendi que para se sentir segura no palco não adianta só ter técnica e leitura musical. Como eu disse, né? Eu tinha me preparado bastante para estar lá. Estudava muito o repertório de músicas que geralmente era dançado lá, já tinha me adaptado ao salto, mas mesmo assim, nas primeiras vezes, nos primeiros meses que eu estava trabalhando no Oriente, eu me sentia insegura, eu subia no palco, tinha aquele nervosismo, algo que me atrapalhava, que não me deixava eu me sentir natural, que não me deixava eu dançar naturalmente e espontaneamente.
E aí eu fui descobrindo que não era só saber executar os movimentos, não era só ter técnica, não era só conhecer totalmente as músicas, né, que precisavam ser desenvolvidas outras coisas para que eu pudesse me sentir mais segura, né? Ter mais esse domínio de palco. E daí, com a prática e também fazendo algumas reflexões e alguns estudos, e ensaiando e treinando e melhorando as questões aqui da mente também, eu fui adaptando isso e fui desenvolvendo esse domínio de palco. Então, já não tinha mais, me dava um friozinho na barriga maior, já começava a perceber que tinha mudado por causa do tempo de adaptação. Tipo, no primeiro contrato, uma semana, assim, ainda sentindo aquele aperto no estômago, será que tá legal, será que tá bom, será que estão gostando, será que não estão? E aí depois, tipo, terceiro, quarto, quinto contratos, daí já um dia era mais ou menos essa sensação e já no outro já vamos embora, já tô aqui, continuo aqui, então vamos lá. Porque aconteceu comigo, gente, que nem sempre tudo dá certo. O meu segundo contrato foi cancelado. Eu dancei, né, no meu primeiro contrato em Abu Dhabi e depois eu fui chamada para dançar em Dubai. E nesse restaurante em Dubai tinha um músico que ele fazia uma finalização na música, nas músicas muito particular, assim. Ele tinha um jeito próprio de encerrar as músicas. E para quem não sabe, quando a gente dança com dança ao vivo, ou com banda ao vivo, funciona da seguinte forma. Ou a música ela tem um final próprio, tem músicas que tem um final que é da própria música, tá? Ou eles encerram. Eu ia falar rush e daí falei encerram com o rush, que é aquele dedilhado do derbaque, né? E aí a bailarina fica girando e quando a bailarina parar, a banda para. Então somos nós que determinamos o final da música. E esse músico, ele fazia um final que era mais ou menos assim. Parará, 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 parará. Só que não era um final da música, era um final dele. Daí ele não fazia o rush e fazia isso. Só que era muito estranho o jeito que ele fazia e eu não conseguia acertar de primeira, sabe? Daí no primeiro show que eu fiz lá, e aí eu já tava nervosa porque eu já sabia que ele fazia isso, porque eu já tinha visto vídeo, sempre que eu ia para um lugar eu olhava, assistia vídeos de outras bailarinas quando tinha, pra conhecer um pouquinho o som da banda e tal, porque a gente tem um ensaio, tá? Até o nosso primeiro show. Um ensaio. E aí eu já tinha disse, esse cara aí fazer. E aí eu já tava nervosa com aquilo, sabe? Aí cheguei lá e tal pro primeiro show. No ensaio, tá, mais ou menos. Acertamos uma, duas, mas erramos também. Porque daí eu pedi pra ele, né? Eu já cheguei e já pedi. Me mostra como é que é a tua finalização. Aí tá. Aí no primeiro show aconteceu que, tipo, umas duas músicas assim não fechou, eu não parei bem na hora, sabe? Porque na verdade eu tava acostumada com eu parar e os músicos me seguirem. Ali nesse caso não. Eu tinha que seguir ele num final que não existia, que era ele quem inventava. Ai, meu Deus do céu. Aí a gente já começa a ficar nervosa, insegura e tal. Aí sabe, não fluíram as coisas com ele. E aí acho que deu uns 3 dias, eu recebi uma ligação do meu empresário dizendo que eles queriam cancelar o contrato e tal, porque não tinha fechado, eu e o músico e tal. E aí beleza, né? Aí eu fiquei mal pra caramba, porque eu tinha me esforçado bastante. Eu já tinha começado a estudar ele antes de ir, e daí lá tava me dedicando bastante. Eu queria muito dançar em Dubai, todo mundo quer dançar em Dubai, né, gente? Eu queria muito conhecer Dubai, queria muito ficar lá. E aí meu contrato foi cancelado. Mas, só fazendo um adendo, depois de acho que 1 ano eu voltei pra lá, tá? Eles me contrataram de novo porque tinha acontecido isso, mas mudou a gerência e eles sabiam que, tipo, mesmo que tivesse acontecido isso, eu tinha outras qualidades, né? E aí voltei para esse lugar,
com o mesmo músico, ainda depois na metade do contrato, que eu fiquei lá 3 meses, na metade do contrato mais ou menos ele saiu, daí eles tiraram ele e entrou um novo. Então ainda tive essa troca de músico. Mas aí eu consegui fazer, eu disse, agora tu me paga, agora eu vou conseguir. Aí consegui fazer tudo direitinho e fiquei lá por 3 meses, consegui ter a minha revanche, o retorno, né? Aí eu pude respirar tranquila, porque senão acho que eu ia ficar pro resto da vida com aquele negócio na minha cabeça. Que é preciso que a gente... que a comunicação do público faz toda a diferença durante o show, então isso é muito importante, isso era uma das palavras que eu mais ouvia falar, inclusive nesse restaurante eles falavam bastante, que o carisma, que você tem carisma, e é esse carisma que eles tanto falam, é a questão da comunicação com o público, a questão de você saber se relacionar com o seu público, de você... brincar, de você, né? Vão ter pessoas nesse restaurante aí, o público era maravilhoso. Eram mesas assim de famílias e amigos de 10 pessoas, sabe? Aquelas mesas grandes no final de semana. E eles brincavam muito e muitas vezes eles vinham todo final de semana. Então você já acabava conhecendo os rostos, né? E aí a gente fazia brincadeiras, tipo as mulheres estavam com uma roupa bonita, uma roupa diferente, eu, né, fazia assim, tá bonita hoje, elas faziam o mesmo pra mim, tudo isso dançando e ali no palco a coisa acontecendo, sabe? Então esse carisma pra eles é muito importante, pra mim é muito importante, eu considero um tópico assim fundamental, uma competência fundamental que toda bailarina deve investir nessa questão da comunicação com o público, tá? Que é preciso manter-se sempre atualizada e praticando, isso é óbvio, dançando lá, dançando aqui, sendo professora. Uma vez que você decidiu que você quer se dedicar à dança ou a qualquer coisa que você for fazer na vida, sempre se atualizando, sempre se reciclando, sempre aberta a aprender novas coisas, tá? Eu vejo hoje bailarinas profissionais, eu mesmo muitas vezes faço curso de outras bailarinas, faço o workshop de outras bailarinas, porque eu não sou a dona da verdade e eu acredito que eu sempre tenho algo a aprender. Cada pessoa, por ter a sua identidade na dança, vai dando ênfase a alguma coisa e com certeza essas bailarinas também teriam a aprender comigo e isso é uma troca, tá? Então, não tenha o ego lá em cima, tá? Sempre esteja aberta a aprender, por mais que eu tenho 20 anos de dança, gente, 11 anos como professora e mesmo assim, quando eu tenho oportunidade, eu faço o curso com outras bailarinas e sempre estou aberta a aprender. Aproveito aquilo que eu acho que pode ser aproveitado, descarto aquilo que eu acho que para mim não condiz, tá? Simples assim, mas isso é necessário. Que o público de cada país é diferente, às vezes a gente bota os árabes todos numa sacolinha, tá? Mas o público do Líbano é uma coisa, o público de Dubai é uma coisa, o público de Abu Dhabi, que é no mesmo país, é outra coisa, o público de Bahrein é outra coisa, o do Marrocos é outra coisa, então cada lugar tem as suas particularidades, tem o seu jeito de se divertir. No geral, eles são pessoas muito animadas, eles são pessoas que gostam mesmo, que vão a esses lugares para assistir o show, para se divertir mesmo, tá? Mas cada lugar tem as suas particularidades, tá? A qualquer momento que vocês quiserem perguntar, sintam-se à vontade, tá? Que eu precisava ter mais condicionamento físico, eu falei isso ontem, tá? Eu senti muito nos primeiros meses que eu tava dançando lá fora. Ainda mais porque aí a gente começa a dançar lá fora, a gente começa a fumar xixa, né, o arguile com mais frequência, porque depois eu vou contar para vocês nos aspectos culturais que eu aprendi, isso é um happy hour, um hobby, né, dos árabes, e a gente acaba aderindo isso, porque realmente é muito agradável, mas não faz bem para a saúde. E aí
nossa, eu sentia muito a questão do fôlego, da resistência, sabe? E aí eu fui descobrindo que eu precisava trabalhar outras capacidades físicas, né? Que eu precisava me dedicar mais a isso, e aí eu comecei a treinar, procurei uma academia e comecei a praticar outras atividades além da dança para conseguir ter uma resistência melhor. Com relação à dança ainda, que saber o nome de todos os ritmos árabes não te ajuda tanto assim. Às vezes eu chegava pra banda e dizia, esse ritmo é tal ritmo. Eles ficavam me olhando tipo, tá, e daí? Né? É muito mais importante você saber reconhecer quando você ouvir que aquele ritmo tem aquele som, as batidas principais daquele ritmo, do que você saber todos os nomes, tá? Às vezes você fica investindo muito tempo nisso e o mais importante é você saber ouvir do que qualquer outra coisa. Agora fugiu aqui meu negocinho. Tá. Que conhecer o repertório das músicas tocada pela maioria das bandas é fundamental. Isso foi importantíssimo para mim. Até numa conversa com a Fernanda Mansur, que foi uma das pessoas que me ajudou bastante no início, porque ela já tinha uma experiência lá. Ela me deu uma lista de músicas de repertório para mim estudar e eu estudei muito essas músicas, ouvi muito, pratiquei muito. Nossa, tipo, até hoje eu sei elas de cor, tá? E isso fez toda a diferença, isso me ajudou muito. E inclusive ela comentou que na época dela ela não teve essa possibilidade, tinham apenas 2 bailarinas brasileiras que estavam dançando há mais tempo lá fora e elas tinham um DVD. E aí você tinha que ir vendo no DVD as músicas e como é que era o estilo da dança de lá. Então elas tiveram muito mais dificuldade. Eu já tive mais facilidade com relação a isso, mas também tive que estudar, porque só ter os nomes das músicas não ia me ajudar em nada. Culturalmente, então, o que eu aprendi dançando nos países árabes? Tem muita coisa, gente. Em 3 anos a gente vê muita coisa. Mas assim, foi isso que eu consegui me lembrar para trazer aqui para vocês, mas sempre que eu lembrar de novas coisas, eu vou perguntar. E se vocês, eu vou trazer aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, tá? Que os libaneses são ótimos espectadores, tá? São um dos meus públicos favoritos, porque eles são muito animados e são aquele tipo de público que vai pro show para te assistir, tá? Eles vão para assistir mesmo. Eles participam o tempo todo. Eles cantam, eles dançam, é uma loucura. Que a comida libanesa é maravilhosa. Eu tive muita dificuldade com essa questão da alimentação quando eu cheguei lá. A minha base de alimentação era McDonald's, batata frita e quibe frito, tá? E Nissin miojo. Que no primeiro contrato que eu morei, que eu fui, eu morava em um apartamento, então eu tinha a possibilidade de fazer o Nissin miojo. Eu sabia cozinhar tudo, mas eu não sei o que acontecia que eu não conseguia cozinhar, tá? Mas aí depois com o tempo eu fui aprendendo que tipos de comida, porque a comida dos Emirados ela é diferente da comida libanesa, e aí eu fui aprendendo a comer. Hoje tem coisas que eu simplesmente amo da comida libanesa e sinto muita falta, inclusive às vezes me coloco a fazer porque realmente sinto muita falta. Que os Emirados é um lugar muito seguro e que eu certamente moraria. Então, se tem um dos países que eu moraria pela segurança, pela estrutura, seria os Emirados, tá? Então, era um lugar que eu me sentia muito segura. Se precisasse, para vocês terem ideia, por exemplo, tem mercado 24 horas, né? Se eu precisasse ir no mercado às 3 horas da manhã, tipo, sempre ia dormir mais tarde, porque acabava o show, sei lá, meia-noite e meia, daí até que você toma banho, aí por causa do horário fala com a família, e aí você fica, né, ligado assim. E se precisasse ir no mercado às 3 horas da manhã, podia sair segura e tranquila na rua, que nada ia me acontecer. Então, isso é uma coisa assim pra mim que eu não senti em lugar nenhum. Tá? Nem aqui no Brasil, nem na minha casa, não me senti assim. Então, com certeza eu moraria lá, se fosse para escolher um lugar para morar. Que os árabes não são todos iguais e que cada país tem as suas particularidades culturais, isso eu já falei. Então, cada árabe é diferente, tá?
Às vezes a gente fala os árabes, a gente generaliza, mas eles são muito diferentes. Os egípcios são diferentes dos libaneses, que são diferentes dos marroquinos e por aí vai, tá? Eu aprendi que não importa em que lugar do mundo você estiver, seus valores são seus valores. Isso foi uma coisa que sempre foi muito clara para mim, tá? Eu sempre prezei muito, assim, pela minha forma de conduzir as coisas, por saber dos meus propósitos, do porquê que eu estava lá dançando, né? De toda essa questão de valores, o fato de você ser uma mulher, estar em um país diferente, né? Ser estrangeira em um país do Oriente. Muitas vezes as pessoas podem vir a pensar que você tem alguma conduta diferente, tá? Mas se os seus valores são os seus valores, eles são aqui no Brasil, eles são lá no Oriente, eles são lá nos Estados Unidos, vão ser sempre os seus valores. Então você coloca os seus valores na sua frente e impõe os seus limites. E aí as pessoas não vão ultrapassar esses limites porque você impõe esse bloqueio. Então isso é muito importante. Isso sempre foi uma coisa que caminhou comigo em qualquer lugar que eu fosse, tá? Que os muçulmanos não comem com a mão direita, isso é uma coisa interessante, tá? Eles não comem com a mão direita, com o garfo, eles comem com a mão esquerda. Não é só por questão de etiqueta, tá? Mas é uma questão cultural deles, que na verdade é meio que um pecado comer com a mão direita, tá? Porque eles usam uma mão para ir ao banheiro, fazer, né, limpezas deles, e a outra mão para levar o alimento à boca, tá? Então isso é uma coisa que eu fiquei assim, gente, sério, não sabia disso. Talvez vocês podem achar interessante. Que não se deve ir ao banheiro no escuro, isso eu aprendi com libaneses, tá? O marido da minha amiga Fernanda, e eu tinha essa mania às vezes de ir no banheiro no escuro, e aí ele falava, não vai no banheiro no escuro, você tem que acender a luz, o banheiro é um lugar sujo que, sei lá, tem vibes negativas e você precisa acender a luz para dar luz para aquele banheiro. E eu ficava assim, gente, é só um banheiro, é só uma luz, né? Mas isso é engraçado. Mas é uma crença do lugar, né? Que para rezar eles precisam estar em um local completamente limpo, por isso do tapetinho, então eles têm o tapetinho deles enrolado. Se eles estiverem em qualquer lugar onde eles estiverem, eles vão colocar o tapetinho e sentar em cima do tapete, ajoelhar em cima do tapetinho, que é o lugar limpo. Muitas vezes eles fazem a limpeza das narinas, que eu esqueci o nome agora. Ai, que bom que você tá gostando. Eles fazem uma limpeza nas narinas com água, eles inspiram a água e, né, para rezar, porque eles têm que estar extremamente limpos para rezar. Que quando houver uma tempestade de areia, não tente sair de casa, tá? Um dia aconteceu em Dubai, eu passei por 2 tempestades de areia. Uma eu tava no souk, que eu era super adepta ao souk. O souk é um mercado público, assim, árabe, né? E aí eu tava lá no souk e de repente começou aquela reviravolta e areia pra tudo quanto é lado, né? Aí a gente foi pra dentro do carro e esperou passar um pouquinho pra poder sair, porque você não enxerga nada na frente. E uma outra vez eu disse, vou ir no mercado, era de tarde, né? Vou ir no mercado e tal. Quando eu cheguei na porta do hotel, do tempo de eu sair do meu quarto pra ir pra porta do hotel, começou uma ventania, aquela areia assim, rolando, as pessoas na rua, tudo fazendo assim, entrando pra dentro dos lugares, e daí eles chegaram a botar umas escoras na porta do hotel, porque nem a porta do hotel conseguia ficar fechada, e aí eles me disseram, não sai agora, que tu vai comer areia até dizer chega, né? Aí eu fui pro meu quarto e fiquei olhando na janela, gente, uma nuvem branca assim, sabe, parecia aqueles filmes da Múmia, que começa aquela ventania com areia assim, e uma coisa, né? Aí eu não saí, esperei acalmar. Aí dentro de, sei lá, uns 15 minutos tudo acalma. Daí, claro, ficaria pra tudo quanto é lado. Depois eles passam ajeitando, né? Mas como se nada tivesse acontecido. Muito engraçado. Mas não tente sair de casa. Porque eu já me peguei na rua e tive que ficar dentro do carro esperando.
Que os árabes são um pouco dramáticos às vezes, eles têm essa questão do drama muito presente neles. Ai meu Deus, porque fazem uma tempestade em copo d'água para qualquer coisa, tá? Se de repente tu falar alguma coisa que eles não gostarem muito, ou tipo coisas que, sei lá, é normal para nós aqui no Brasil, sei lá, se dá uma xingada quando você tem uma proximidade maior, algo nesse sentido, nossa, eles fazem um drama, assim, parece que o mundo vai acabar, tá? Eu falo isso porque não foi uma pessoa, não foi duas pessoas, foram várias pessoas, e aí eu tinha que cuidar, tá? Inclusive tinha um músico que a gente teve uma amizade maior, que muitas vezes eu chegava, não era assim uma amizade, mas tipo, né, a gente conversava mais, assim, nos ensaios e tudo mais, e ele falava muito bem inglês, porque às vezes os músicos não falam bem inglês, e aí eu conseguia, né, tipo, ter uma conversa, assim, mais ampla com ele, e às vezes eu chegava no show e ele tava de cara torta, e eu não entendia por quê, alguma coisa que eu tinha feito que eu não entendia por quê. Gente, acabou a bateria do meu computador, eu não acredito. Que coisa. Mas, enfim. Então, eles são um pouquinho dramáticos, assim, tem toda essa questão do drama, mas a gente vai lidando com isso e tudo certo, tá? Eu aprendi também que a gente pode se virar com o inglês tranquilamente. Eu tinha muita preocupação com isso no início. Eu pensava, nossa, mas será que não preciso aprender árabe? Até hoje as pessoas me perguntam, mas que língua que tu falava lá? Eles todos, um pouco que seja, né? Eles sabem se comunicar em inglês. Depois a gente se vira, a gente dá um jeito, a gente aponta, a gente pega uma foto. Agora, hoje em dia, né, com os celulares, quando eu fui pra lá a primeira vez, eu nem tinha smartphone, gente. Lá, todos eles tinham um smartphone e eu cheguei lá com aquele celular da Nokia, acho que era o C3, que tinha um monte de tecla, assim, e daí eles olhavam pra mim e diziam, gente, tipo, de que mundo que tu veio? Né, porque era bem mais barato as coisas lá e eles já estavam no smartphone e tal. Nossa, se eu tivesse smartphone, eu fui com um livrinho de palavra árabe, de inglês para viagem. Eu tinha feito um curso de inglês com uma amiga que é professora e aí ela, tipo, me deu toda a noção básica para mim me virar com o inglês. Mas mesmo assim, né, para te aprender uma língua e ter, tipo, um vocabulário de palavras maior, não é da noite pro dia, né? Mas consegui me virar muito bem e fui aprendendo fui enriquecendo tanto o meu inglês, porque às vezes a gente tinha daí contato com pessoas que falavam muito bem inglês, então tu ia ganhando palavras, né, no teu vocabulário, e também fui aprendendo algumas palavrinhas em árabe que me ajudavam a pelo menos compreender o que as pessoas estavam falando ao redor de mim e tudo mais. Então isso foi facilitando a minha vida. Que os Halijes, que são o povo dos Emirados, eles têm um comprimento com o nariz, é muito engraçadinho, gente, é muito fofo. Se fosse aqui no Brasil já ia ter 1001 preconceito, mas eu achava tão carinhoso isso. Eles se encostam o nariz um no outro, aí eles abaixam assim um pouco a cabeça, né? Encostam o nariz um no outro e fazem um beijinho com a boca, fazem e falam Hushum, tá? E homens que fazem isso, os Halijes homens, então eles encostam os narizinhos e fazem o barulhinho do beijo e falam Hushum, Hushum. Então eu sempre achei tão bonitinho. Aqui os brasileiros iam ter super preconceito com relação a isso, mas nada a ver. Eu achava são pessoas que se conhecem mais, que têm uma intimidade maior, eles não fazem isso em qualquer pessoa. Talvez até tenha, tipo, as pessoas certas para se fazer isso, eu não sei, porque eu não tive muito contato. Os Halijes são meio fechados, assim, por causa da religião e tudo mais, então nunca tive muito contato com alguém que fosse Halije mesmo, né? Do Golfo. Mas, enfim, sempre o meu convívio maior foi com libaneses, por questão do trabalho e tudo mais. Que os homens podem variar entre a vestimenta tradicional e a vestimenta comum, então muitas vezes, tipo, apareciam clientes que estavam sempre no restaurante com a família, por exemplo, e daí num dia o homem vinha com a roupa de Halije, né, a desdacha,
E no outro dia eles vinham de calça jeans e camisa, tá? E aí tu ficava assim, gente, o que aconteceu, né? Abandonou a religião. Não, eles podem fazer isso, as mulheres não. Uma vez que elas se cobriram, uma vez que elas colocaram o véu, elas não podem mais aparecer diante de outras pessoas sem, tá? Que se você entrar no elevador depois de um Halige, você quase morre sufocada com o perfume. Gente, eles usam uns perfumes fortes, aqueles perfumes amadeirados, assim. Usam bastante aquele perfume em óleo. É um óleozinho que daí passa nos punhos, aqui atrás da orelha. E aquilo é forte. Inclusive, eu comprei alguns pra mim pra dançar, porque daí durava mais, né? E eu sempre gostei de passar perfume no véu e tudo, porque eles gostam muito de perfume. Os perfumes árabes são muito bons. Até, nossa, eu sinto bastante saudade, porque hoje os meus todos acabaram. Eles têm uma essência muito forte, assim. E alguns haliges usam uns perfumes, assim, que tem um cheiro que parece de produto de limpeza, assim. Outros são muito bons. Aí eles saem do elevador e você entra e fica aquele cheiro no elevador, tu quase morre sufocada de tanto perfume. Às vezes é bom, às vezes é produto de limpeza o cheiro. Que as baladas têm mesas e petiscos, então, gente, eu achava muito engraçado isso nas baladas. Eu fui em balada em Bahrein, no Golfo, e fui no Líbano. E fui em Dubai também. Aqui no Brasil é muito mais pista e umas mesinhas sem cadeira, né? Do que propriamente mesas. Tu vai ter algumas mesas com sofazinho, camarote, esse tipo de coisa, mas lá não. Tipo, a pista tem a pista, mas é muita mesa com cadeira mesmo, tipo cadeira de jantar, assim, né? Eu achava muito engraçado. Aí eles chegam e eles sentam nessas mesas, daí pedem a bebida, os petiscos e ficam lá. Aí de vez em quando quer dar uma dançadinha mais, né? Aí vai pra pista, ou senão levanta da cadeira e dança lá mesmo. Eu achava muito engraçado isso, porque é bem diferente, sabe? Eu não sei como é que é em outros lugares aqui do Brasil, mas pelo menos no Rio Grande do Sul, assim, nos lugares que eu fui, é muito mais pista e dificilmente vai ter cadeira, assim. Que mais? Que sempre nessas baladas toca alguma música brasileira, tá? Então, nossa, aquela do Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá, umas do Michel Teló tocou muito lá, então às vezes tu tá lá na balada, né, e sempre toca uma música brasileira, isso é bem legal. Inclusive, uma vez eu tava morando em Dubai, e eu morava numa casa, nós morávamos em 2 bailarinas brasileiras e 2 cantoras. E aí, essa casa, tipo, a minha janela do quarto ficava bem na rua, e aí eu tava deitada no quarto, e aí eu escutei aquela música do Michel Teló, Ai, se eu te pego. Mas eram pessoas cantando na rua, e eu vi que tinha um sotaque meio diferente, né? Aí cantando, ai, se eu te pego, ai. Aí eu fui na janela correndo e disse, nossa, tem brasileiro morando aqui perto, né? Aí eu olhei, eram uns adolescentes árabes passando na rua, uns adolescentes halige, assim, que tu via que era bem as características de fisionomia do povo do Golfo mesmo, cantando Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló. Sim, gente, essa música tocou muito lá, agora eu não sei se ainda toca. Que sempre que você for em um jantar em casa de libaneses, tu vai encontrar uma mesa farta, alguém que sabe cantar e alguém que sabe tocar algum instrumento. Quase sempre, tá? Em todos os jantares que eu fui, mesmo, tipo, apesar de conviver mais com artistas, que quando eu fiquei maior tempo no Líbano, eu fiquei na casa de uma cantora e da família dela, e ela tinha mais uma irmã e um irmão cantores, e uma irmã atriz de novela libanês. E o pai tocava alaúd, e enfim, era sempre aquela coisa. Mas aí a gente ia jantar na casa dos amigos dela, vinha alguém que cantava, vinha alguém que tocava, tá? E eu geralmente não dançava, olha que engraçado. Eu não dançava, tipo, eu preferia ficar assim mais na minha, mas ficava admirando tudo aquilo, sabe? Às vezes dançava, tipo, às vezes quando eu tinha possibilidade, porque daí eles pediam muito, muito, muito,
E aí dançava também. Que no Marrocos uma estrangeira se sente uma alienígena na rua, tá? Me sentia, gente. Foi o lugar assim mais difícil. Eu vivi um mês lá, mas eu saía na rua tipo só durante o dia, com roupas bem fechadas, assim. Não cheguei a usar a baia, mas saía com blusa fechada, calça comprida, até porque era meio friozinho na época que eu fui. Mas eu me sentia um ET. As pessoas me olhavam, tanto mulheres, quanto homens, quanto crianças. Eu acho que por questão da cor da pele, dava pra ver que eu era estrangeira, que tava sozinha, no caso, né? E, meu Deus, eles ficavam olhando, assim, eu me sentia muito mal, sabe? Tipo, me sentia... Eu cheguei a cogitar, se eu fosse ficar mais tempo lá, com certeza eu ia comprar vestimenta, porque a vestimenta tradicional do Marrocos é diferente do Golfo, por exemplo. Eu tinha do Golfo, que era aquela preta, com lenço preto, hijab preto, e lá no Marrocos eles usam coloridos, né? Aí se eu usasse do Golfo, eu ia até ficar pior, né? Porque além de eles saberem de onde eu sou, ainda iam pensar que eu sou rica, né? Enfim, o que uma mulher do Golfo tá fazendo sozinha andando na rua, tá? Ai, essas coisas são engraçadas. Que nos Emirados o calor é insuportável antes das 16 horas, tá? Então, assim, eu procurava evitar ao máximo sair antes das 16. Se saísse antes, tipo, era entrar no táxi e ir para um lugar que tivesse ar-condicionado, porque no verão, para vocês terem ideia, eu cheguei em Abu Dhabi em agosto de 2011 e eu lembro muito bem que eram 5 horas da manhã, a hora que eu saí no estacionamento do aeroporto, e estava 45 graus. 5 horas da manhã. O sol não tinha nem nascido ainda. Então, assim, é um calor muito quente. E, tipo, não, e é um calor úmido. Tem uma umidade, aí parece que a roupa cola, parece que quando você sai do ar-condicionado, parece que você é embalado a vácuo, assim, sabe? Então, é muito quente mesmo, tanto que geralmente o comércio deles funciona um pouquinho de manhã, daí depois faz uma pausa e só vai abrir depois lá das 4 horas. Porque o calor é grande. E que a água do mar é mais salgada que aqui. Todo mundo acha engraçado que eu falo isso, mas é verdade. Nossa, parecia que o sal ficava grudado na pele da gente quando saía da água. E aí tu entrava no mar, né, no verão, achando que tu ia se refrescar, a água era quente, parecia uma água morna, às vezes parecia que tava até mais quente do que tava lá fora, então não refrescava nada. E eu sou uma pessoa que não gosta muito do sal, da areia. Eu quase não entrava no mar. Eu preferia muito mais uma piscina. Bom, gente, então das coisas que eu anotei era isso. Peço desculpas, tá, pela pausa que eu tive que fazer para pegar meu carregador, mas enfim, essas coisas acontecem, né? Bastidores aí. E com certeza vão ter outras coisas que vão surgir e aí eu vou fazer a parte 2, tá? Como vocês viram, foram coisas aleatórias que eu fui trazendo, que eu fui lembrando, enfim. E também quando vocês tiverem dúvidas e quiserem me perguntar sobre alguma coisa, podem me mandar mensagem. Eu sempre deixo caixinha de pergunta nos meus stories para vocês responderem, que sempre que possível eu trago esses temas nas minhas aulas, nas minhas lives, tá bem?